Correu, foi muito bom, tá muito bom o seu trabalho. Eu queria convidar também duas pessoas, a Camila e a Érica, para que dessem as suas palestras. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Camila, essa é a professora Érica. Nós somos professoras do CF1. Né? Atualmente, a gente está trabalhando com a turma do primeiro ano, 2 turmas de primeiro ano, e a gente vai apresentar brevemente para vocês o nosso trabalho do ensino baseado por gêneros textuais. Né? Nós escolhemos como gênero o ensino da literatura infantil, e a nossa proposta, né, a nossa motivação inicial se deu por perceber que os alunos eles não se interessavam por histórias infantis. Né? Quando a gente ia contar a história para os alunos, dramatizar histórias, eles não se interessavam, se encontravam sempre dispersos. Né? São alunos que, basicamente, têm 6, 7 anos, né? Estão no início da escolaridade. Então, nós começamos a pensar em estratégias de fazer com que os alunos se interessassem por começar por histórias infantis. Né? Então, nós pegamos uma autora que fala no ensino baseado por gêneros, né, chamada Ramos, em que ela fala sobre o ensino com 3 propostas, né, com 3 etapas, que é a pré-leitura, o detalhamento e a pós-leitura. Na pré-leitura, você vai fazer uma exposição do aluno no reconhecimento daquele gênero. Né? No detalhamento, você vai se aprofundar a partir do gênero que você escolheu. E na pós-leitura, você vai fazer uma imersão com que o aluno se expresse, com que o aluno possa produzir na sua segunda língua. E, além dos alunos não se interessarem por histórias infantis, a gente percebia que eles só queriam ter contato com histórias em gibis, né, com histórias que falavam de super-heróis. Né? Então, para a gente, a motivação inicial foi essa. Boa tarde. Em um primeiro momento, nós apresentamos aos alunos os livros. Então, nós demos a oportunidade deles explorarem os livros de diversas maneiras. Num primeiro momento, nós não intervimos. Nós simplesmente mostrávamos o livro. Quando o aluno passava muito rápido, a gente orientava para que ele fosse mais lentamente, prestasse um pouco mais de atenção nas figuras, mas nós deixamos os alunos à vontade para que eles pudessem explorar. No segundo momento, nós já começamos a fazer com que eles selecionassem alguns livros, e aí nós passamos a contar esses livros, mostrar, direcionar a leitura dos alunos. E aí, nesse momento, nós trabalhamos com vídeos em libras, dedoches, contação de história. Nós contamos, deixamos que os alunos contassem também. E aí, nesse momento, eles selecionaram um livro que aí a gente também achou que era mais adequado, a gente gostou da história, Chapeuzinho Vermelho, e aí a gente começou a contar essa história de diversas formas. Num terceiro momento, que foi a pós-leitura, numa dessas idas até a biblioteca para fazer a troca de livros, um aluno pegou um outro livro e veio me mostrar. E aí, quando ele me mostrou esse outro livro, ele falou: olha, o livro da Chapeuzinho Vermelho. E aí eu falei para ele assim: Chapeuzinho Vermelho? Tem certeza? Aí ele olhou, aí ele falou assim: tem uma palavra diferente, que era a história do Chapeuzinho Redondo. E aí depois a gente começou a conversar. De alguma maneira, ele fez uma leitura. Ele identificou a palavra Chapeuzinho. E aí depois ele achou um outro livro, Chapeuzinho Vermelho. E aí, quando a gente foi explorar esse livro, na verdade, o Chapeuzinho Vermelho era um menino. E aí, só que o que a gente achou que eles fossem estranhar pelo fato de ser um menino, eles não estranharam. Para eles, era como se o Chapeuzinho Vermelho fosse menino, não fez diferença nenhuma. E aí eles começaram a vir com outros livros. Apareceu o livro do lobo, e aí eles identificaram a palavra lobo. E, nesse momento, nós fizemos com que os alunos fossem, na verdade, o protagonista da história. E aí a gente ainda continua dando continuidade ao trabalho, mas nós fizemos um vídeo onde os alunos, cada um, teve uma representação de um personagem, cada um foi um personagem, nós filmamos aqui nos espaços do INES, produzimos esse vídeo, mostramos para eles, nós fizemos um mural interativo lá no CF1,
com foto dos alunos, montamos um mural com a casinha, com as palavras, e os alunos fazendo os sinais. Bem legal. Quem quiser, pode dar um pulinho lá no CF1, que o mural está lá exposto. E aí, o que a gente percebeu assim durante esse trabalho? Que os alunos, além de começarem a se interessar pela história que a gente estava trabalhando mais a fundo, que era a história do Chapeuzinho Vermelho, quando eles terminavam as atividades dentro de sala, a gente montou um cantinho de leitura, né, cada uma na sua turma, além das trocas semanais na biblioteca que a gente já vinha realizando, onde os alunos que escolhiam os livros, que iam levar para a sala de aula, eles, de maneira muito natural, iam lá, escolhiam um livro e sentavam para ler um livro. Né? E aí você vê o aluno explorando melhor as imagens, porque antes eles não tinham realmente esse objetivo. Eles passavam e não tinham realmente nenhum interesse. E nessa última fase que a Érica acabou de falar, que foi a questão que nós fizemos uma releitura da história do Chapeuzinho Vermelho, enquanto nós realizamos as filmagens, né, da história, apesar da gente realizar a mediação com os alunos, deixamos muito livres, porque para que eles realmente colocassem o entendimento deles enquanto em relação à história, além do mural temático que nós desenvolvemos para que os alunos recontassem a história, né? É um trabalho que a gente está dando continuidade. Como a Érica falou, os alunos começaram a reconhecer algumas palavras. A gente sabe que, no primeiro ano, os alunos estão em fase inicial da sua primeira língua, né, de aquisição da sua primeira língua. Então, não é a nossa intenção, apesar de apresentarmos uma proposta bilíngue, que o aluno escreva nesse momento. É uma questão realmente de reconhecimento, né, identificação, porque ele ainda está aprendendo que tudo é sinalizado, então ele está começando a identificar que, além de sinalizado, tudo tem um nome que é escrito também, né, corresponde a uma palavra. Um dos nossos desafios em dar continuidade ao trabalho foi a baixa frequência dos alunos, que foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu unir os 2 primeiros anos, né? Porque, às vezes, a gente tinha 3 alunos só naquele dia na turma, e se a gente acredita que é com os pares mais competentes que eles vão realizar essa troca linguística, né? E vão conseguir avançar nas práticas discursivas, não faz nenhum sentido a gente trabalhar só com 2, 3 alunos, porque acaba que o professor fica sendo o par mais competente, não era esse o objetivo. Ali a gente estava atuando numa perspectiva de mediação. E é isso. Então, a Camila, né, e a Érica explicaram aqui sobre o tema do contação de história, e isso é de muita importância. As crianças precisam ter o conhecimento do que estão lendo, e mais a produção em português também, né? Isso é muito importante para que eles consigam se reconhecer na literatura, enfim, conhecer e desenvolver mais a questão da literatura.